nós éramos vistos como um problema. E a consequência desse olhar social sobre nós, sobre as pessoas com deficiência, era que nós aceitávamos essa ideia de problema. Como exemplo pessoal, não é tão significativo, é verdade. Me lembro que quando eu chegava numa escola, querida escola, AFAM, eu dobrava a bengala e punha na bolsa escolar. E uma certa ocasião, uma professora me abordou. Escuta, a gente percebeu que você guarda a bengala quando chega no portão da escola. Eu falei, pois é. Era um ato de autodefesa, de negação da deficiência. Mas uma outra professora interveio e disse assim, você sabia que usar a bengala é uma atitude bonita, que lhe confere poder aos olhos do outro e poder pessoal para você? Eu não sabia disso, mas eu era adolescente. Então, por que inclusão? Porque toda pessoa tenha uma deficiência, seja ela com deficiência ou sem deficiência, tem o direito de educar-se, de trabalhar. Mas eu quero enfocar, porque o N vai focar mais no trabalho, fundamentalmente participar em múltiplas esferas. Mas para participar, o que é preciso para participar? Não basta estar presente, é preciso estar presente como vocês estão aqui, atentamente e criticamente. Vide o debate anterior. Para participar é preciso conhecer o que existe na realidade, conhecer os direitos, que na história da acessibilidade hoje infelizmente mudou o nome, né? Era entendida como acessibilidade programática, um nome complicado. Então, conhecer os direitos, conhecer os princípios básicos da ciência, o modo como as sociedades se organizaram e como se organizam. Mas isso ainda não é suficiente. É preciso apropriar-se das diferentes formas de comunicação. Porque eu não me comunico sozinho. Quando eu me comunico, na perspectiva tradicional, imaginava-se que o grande poder estava com aquele que comunica, com aquele que expressa, com aquele que manifesta. Mas hoje, a interpretação é diferente. Porque numa perspectiva não tradicional, vamos dizer, uma perspectiva da diversidade, o poder é seu. Eu estou imaginando que estou comunicando, ok? Mas você está interpretando o que você quiser. Eu não te obrigo a entender o que eu entendo, a dizer, repita o que eu disse. É isso que eu quero dizer. Você interpreta o que você quiser. O poder é seu. Vocês percebem como muda, vamos usar essa denominação, o paradigma? Ele se desloca, vamos usar o termo tradicional que eu não gosto, do emissor, vamos chamar de político. Ele se desloca do político, né, daquele que queria convencer, para o sujeito, os sujeitos. Agora todos comunicam, porém todos agora são singulares, são únicos, não são iguais. Eu não quero que todos repitam o meu discurso, como dizia o poeta, eu esqueci o nome dele, Montenegro. Não quero que repita meu discurso como prece ou fervor. Não, você construiu o seu, e o seu discurso será tomado como a sua verdade.
a mim, mais do que o seu discurso, você será percebido por nós como sujeito. E se nós continuarmos essa troca de expressão e réplica, nós iremos construir não só diálogos, nós iremos construir fluxos comunicativos, fluxos afetivos, fluxos de diferenças. Nossas diferenças que não eram percebidas começam a existir, porque a diferença não está no biológico, já disse o Dr. Ricardo, ok? Então isso já está certo, não está no biológico. Então, não está na deficiência apenas. A lei diz, a deficiência é um impedimento. Eu já vou criticar isso, porque o meu papel aqui é criticar. É um impedimento. Aí eu marquei assim, impedimento mais barreira, né? Isso que configura a deficiência. Impedimento mais barreira igual a possibilidade ou não de participação. Muito bem. Mas não é isso que eu vejo em você, se você estabelece trocas comigo. Eu vejo em você não impedimento, eu não vejo você em barreira, perdão, eu não vejo barreira em você, e nem no social. Eu vejo outra coisa. Eu vejo direito, eu vejo sujeito, e eu vejo participação, e vejo cidadania, e vejo política. A política, numa perspectiva inclusiva, não é a minha política, e não é a sua, mas é o conflito das nossas políticas. A sua versão se conflita com a minha versão. Essa é a inclusão que eu quero. Quando faço aula, costumo me valer da perspectiva dialógica, né? Perspectiva das perguntas. Minha aula é sempre perguntas. E aí algum aluno me pergunta algo. Se tiver algum aluno meu aqui, o que é que eu faço? Eu não respondo. Eu devolvo as perguntas. Porque quando você pergunta, você tem uma hipótese de resposta. Não tem? Por que você quer a minha resposta? Eu vou ajudar a construir. Mas antes eu quero saber qual é a sua. Você tem história, você é sujeito, mas eu não sei nada sobre isso, então eu faço uma outra pergunta, de tal modo que você se manifeste, que a tua ideia de sujeito apareça como sujeito. Então, eu procuro pôr em prática, nem sempre consigo, porque quando um grupo é maior, mais de 15 ou 20 pessoas, começa a ficar mais complexo. E nessa perspectiva de educação, de inclusão, você pode ter inclusive menos conteúdo. Conteúdo, na perspectiva que a gente entende por conteúdo. Mas você tem uma construção da subjetividade. Mas você tem conteúdo. E o pouco conteúdo que há começa a ser associado ao sujeito que o elabora e que o manifesta. E o professor, numa perspectiva inclusiva, começa a enxergar nesse sujeito valores, singularidades do que ele manifestou e mais. Aqui tem um elemento importante. Começa a enxergar em cada um dos sujeitos elementos, fragmentos de futuro. Eu sempre dou como exemplo, desculpe para os que já ouviram esse meu exemplo, eu não gosto de repetir exemplo, mas que se há de fazer pela minha pequenez intelectual. Eu vou repetir o exemplo. Quando a mãe tem um bebê, por isso mãe, né? Começa a dar banho nesse bebê, começa a conversar com o bebê, ela não tem um feedback,
linguístico, mas tem um feedback no sorriso do bebê, na alegria, né? Portanto, se está no corpo, está na emoção do bebê. A emoção é corporal e o corpo comunica. E ela começa a idealizar esse bebê. Nossa, mas que menina linda, né? Vai ser igual a mamãe. Não é assim? Para não falar que a maioria aqui é mulher. Outra coisa. Esse tipo de projeção que a psicologia chama é também devida a um professor que se pretenda inclusivo. Na chegada aqui no saguão, enquanto usufruíamos do café e outros quitutes propiciados pela Uninter, a pedido da professora Leomar e do professor Enio, aproveito para agradecer pela elegância, é assim que você faz evento, é assim mesmo, parabéns, com gravação, com YouTube, coisa de qualidade tem que ser assim, inclusiva. A professora Giele, que aqui está presente com suas alunas, me presenteou com essa perspectiva que compartilho com vocês. Ela disse: estão aqui meus alunos que agora deixaram de ser apenas coadjuvantes, agora são protagonistas. Elas apresentam o trabalho que fazemos nas escolas. Falei, ótimo, parabéns! É assim que se faz inclusão. Claro que não estou defendendo nenhuma perspectiva espontaneista. A minha perspectiva de inclusão está calcada em 3 dimensões. Uma, o conhecimento, a epistemologia. É preciso conhecer o que já se produziu por homens e mulheres que nos sucederam, que nos antecederam. É preciso tornar subjetivo, apropriar-se, reelaborar o que